Imagine acordar de madrugada, no silêncio abafado do campo. Você caminha até ao curral e encontra suas cabras mortas. Nenhum barulho, nenhum sinal de luta. Apenas corpos imóveis e marcas estranhas, perfurações no pescoço. Sem sangue, sem pegadas. É assim que começou o medo. Foi assim que nasceu a lenda do chupa-cabra. Era março de 1995, na pacata cidade de Orocovis, em Porto Rico. O fazendeiro local, Javier Medina, acordou com os gritos de suas ovelhas. Ao chegar ao curral, o que viu ficou gravado para sempre em sua mente. 8 animais mortos, com 3 perfurações limpas no peito. Nenhuma gota de sangue, nenhum vestígio de predadores. Apenas o silêncio e a sensação de que algo impossível havia acabado de acontecer. Nos meses seguintes, os ataques aumentaram. Em Canóvanas, uma pequena cidade do norte da ilha, mais de 150 animais apareceram mortos de forma semelhante. Galinhas, cabras, porcos, todos encontrados secos, como se tivessem sido drenados. Os moradores começaram a se organizar em grupos armados. Fazendeiros montavam guarda durante a madrugada. Os cães latiam para o mato. E os olhos, quando se perdiam na escuridão, sempre buscavam alguma silhueta, algum movimento. Um terror invisível havia tomado conta da população. Uma mulher chamada Madeleine Tolentino, moradora de Canóvanas, deu um depoimento à imprensa local que mudou tudo. Ela afirmou ter visto a criatura em plena luz do dia. Segundo ela, o ser era bípede, com cerca de 1,20 m de altura, pele acinzentada, parecida com a de um réptil, espinhos saindo das costas, olhos vermelhos, intensos, que pareciam brilhar. A descrição ganhou o noticiário e viralizou. Curiosamente, semanas antes, Madeleine havia assistido ao filme Species, A Experiência, de 1995, onde a criatura alienígena tem aparência muito semelhante à que ela descreveu. Mas naquele momento, ninguém estava pensando em cinema. A tensão era real. Os animais estavam realmente morrendo. E o nome chupa-cabra, um neologismo criado pelo humorista porto-riquenho Silvério Pérez, rapidamente foi adotado pela mídia como um símbolo do pânico. Chupar mais cabra igual chupa-cabra. Uma criatura sugadora de sangue, um vampiro rural, uma ameaça invisível. O que começou em Porto Rico logo cruzou fronteiras. Ainda em 1995, surgiram relatos semelhantes no México, na Nicarágua, em El Salvador e nos Estados Unidos, especialmente no Texas. Criou-se um clima de paranoia coletiva. Vídeos granulosos, fotos borradas e recortes de jornais circularam entre as pessoas como evidências de que algo grande estava acontecendo. A América Latina, tão rica em mitos de folclore, agora tinha um novo monstro moderno, criado em plena era da informação. E, diferentemente de lendas antigas, o chupa-cabra estava se moldando em tempo real, influenciado por filmes, jornais e até desenhos animados. Mas o que realmente aconteceu aqui no Brasil? E por que, no fim dos anos 90, várias cidades do interior de São Paulo viveram noites de verdadeiro terror? No próximo bloco, você vai conhecer os relatos assustadores de moradores de Sorocaba, São Roque, Araçoiaba da Serra e Mogi Mirim, que afirmam ter visto e até perseguido o chupa-cabra. Enquanto o medo crescia em Porto Rico e se espalhava pela América Central, ninguém esperava que, em tão pouco tempo, o chupa-cabra cruzaria o oceano e aterrorizaria o interior do Brasil. O ano era 1997. O cenário: cidades tranquilas do interior paulista: Sumaré, Mogi Mirim, Araçoiaba da Serra, São Roque, Ribeirão Branco.
Cidades pequenas, de economia agrícola, com muitas famílias vivendo da criação de animais. E, de repente, os currais amanheceram em silêncio. Um silêncio estranho, denso, como se algo tivesse acontecido durante a noite. E havia acontecido. O epicentro do medo. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, publicada em abril de 1997, um animal misterioso começou a atacar cabras, galinhas e bois. Moradores relataram mutilações precisas, com órgãos internos arrancados e total ausência de sangue. O animal arranca o cérebro, vísceras, olhos e coração com uma precisão cirúrgica, afirmavam os moradores. Os ataques ocorriam sempre à noite. Os corpos dos animais eram encontrados ao amanhecer. Segundo os moradores, não havia barulho, nem rastros visíveis, e os cercados permaneciam intactos. A ovelha marcada. Em Rafard, a cerca de 170 quilômetros de São Paulo, uma ovelha foi encontrada morta com perfurações profundas na cabeça e no pescoço. O caso chamou a atenção dos ufólogos Oswaldo e Eduardo Mondini, do Centro de Estudos e Pesquisas Exolágicas, que investigavam a criatura. Entre mais de 30 animais mortos na região, apenas um se encaixava no padrão de ataque do chupa-cabra, afirmou Oswaldo Mondini. Ainda assim, a teoria ganhou força. Segundo os irmãos, as outras mortes haviam sido causadas por felinos ou até caçadores. Cápsulas de bala haviam sido encontradas. Mas aquele caso específico, aquela ovelha, parecia coisa de outro mundo. Medo nas ruas e curral trancado. As pessoas mudaram de hábitos. A secretária Edilene Ferreira, de 18 anos, de Hortolândia, contou ao jornal: "Deixei de andar à noite, tenho medo de ser atacada." Já o jornaleiro Orlando Souza, de Pedreira, afirmou: "Parece que a coisa é feia mesmo, tô com medo." Houve até quem dissesse que o chupa-cabra perseguiu uma caminhonete a 150 km por hora, como relatou Vinícius Gonçalves, auxiliar administrativo de Mogi-mirim. Outros, como o funcionário público Gerson Padoim, foram ao mato com armas. "Fui atrás do bicho. Se encontrasse, ele viraria o chupa-balas." Araçoiaba da Serra. Mutilações em série. Em Araçoiaba da Serra, uma das cidades com mais casos registrados, 30 galinhas foram encontradas estraçalhadas, sem patas e com o abdômen rasgado. "Escureceu? Tem que fechar as portas", disse um morador em entrevista à TV local. Em outra parte da cidade, um ajudante de pedreiro relatou ter visto o chupa-cabra saltar sobre o capô do seu carro. Segundo ele, a criatura era peluda, com cerca de 1,60 m e olhos intensos. Mais adiante, um caseiro encontrou uma vaca morta sem sangue visível. Detalhe: ele não ouviu nenhum barulho durante a madrugada. Pegadas, armadilhas e caçadas. Em São Roque, jovens relataram ter encontrado pegadas misteriosas em trilhas próximas à zona rural. Montaram armadilhas, fizeram expedições noturnas. Em Ribeirão Branco, 23 cabras morreram, todas com furos na base das orelhas, e todas eram fêmeas. "Está esquisito, só ataca na região da orelha, e só fêmeas. Isso não é coisa de animal comum", disse um fazendeiro à época. Na mesma região, 11 ovelhas foram atacadas em uma só noite. Um veterinário analisou os corpos e concluiu que o autor seria um cão, mas os donos discordaram. "A fazenda é cercada por tela, nenhum cachorro passaria. E cadê o Sambi?" Cobertura e histeria. As emissoras cobriam os ataques com trilhas sonoras de suspense e reconstituições,
Especialistas em ufologia, policiais e moradores eram entrevistados sob tensão. Reportagens do G1 e da BBC mostraram que a lenda ultrapassou os limites do folclore. As pessoas viviam sob vigilância e pânico real. A Polícia Civil chegou a abrir inquéritos. O delegado Raul Francisco de Souza, que investigou os casos em Araçoiaba da Serra, disse ao G1 anos depois: "Batemos de porta em porta, reunimos testemunhos, mas os ataques pararam de repente. Concluímos que quem fazia isso ficou com medo de ser preso." Mas a pergunta permanece. Se era apenas uma farsa, por que tantas mortes? Por que os corpos estavam secos, sem sangue? E por que tudo parou de forma tão abrupta? Os casos se multiplicavam, as versões divergiam, mas algo era constante: animais mortos, sem sangue, sem barulho, sem rastros. No próximo bloco, mergulhamos nas teorias que tentaram explicar o fenômeno. Experimentos genéticos? Ataques de cães? Histeria coletiva ou algo além da nossa compreensão? As teorias, ciência, ufologia e conspiração. Quando os primeiros ataques ocorreram, era compreensível que a explicação mais lógica fosse predadores. Cães selvagens, talvez felinos, até coiotes. Mas os detalhes, a precisão dos cortes, a ausência de sangue, o padrão seletivo dos alvos colocavam em xeque as respostas simples. A visão da ciência: cães, sarna e confusão. Veterinários que examinaram os animais mortos em Puerto Rico e no Brasil notaram um padrão. Muitos dos corpos não estavam totalmente secos. Algumas mortes podiam sim ser atribuídas a cães ou felinos. Inclusive, na década de 2000, nos Estados Unidos, surgiu uma nova versão do chupacabra. Uma criatura pelada, de pele escurecida e com dentes expostos. Mas, quando as carcaças foram examinadas, a resposta foi clara: cães ou coiotes com sarna sarcóptica avançada, uma doença que faz com que o animal perca os pelos e fique com aparência grotesca. O jornalista e cético norte-americano Benjamin Radford escreveu um livro sobre o tema. Em 2011, publicou o estudo Tracking the Chupacabra, onde aponta que a descrição de Madeleine Tolentino, em Porto Rico, foi diretamente inspirada pela criatura do filme Species, lançado semanas antes de seu relato. Segundo Radford, essa correlação entre cultura pop e medo coletivo ajudou a moldar o mito. É como se estivéssemos presenciando um nascimento de uma lenda urbana em tempo real, afirmou ele à revista Live Science. A ufologia, experiências genéticas e criaturas alienígenas. Enquanto os cientistas defendiam hipóteses racionais, ufólogos e pesquisadores independentes tinham uma visão diferente. Oswaldo e Eduardo Mondini, os irmãos de Sumaré, citados na Folha, disseram ao longo de anos de pesquisa que apenas um caso entre dezenas realmente se encaixava no que chamavam de padrão chupacabra. Perfurações específicas, a ausência total de sangue e nenhuma pista sobre o agressor. Teorias começaram a circular. Experimentos genéticos do governo que teriam escapado de laboratórios. Criaturas alienígenas que testavam anatomia animal. Rituais satânicos de extração de órgãos. Criaturas interdimensionais. Em Rafard, ufólogos chegaram a solicitar apoio da Polícia Militar e da Defesa Civil para procurar a criatura em uma mata da cidade. Não foi encontrada nenhuma evidência física,
mas moradores garantiam que viram algo estranho e continuavam enterrando seus animais em silêncio, por medo de zombaria ou represália. A teoria psicológica: medo coletivo e histeria social. Alguns estudiosos apontam que o caso do chupacabra é um exemplo clássico de histeria coletiva rural. Ataques verdadeiros causados por predadores naturais. Um caso mais impactante alimentando o imaginário. A mídia amplificando o medo com reportagens sensacionalistas. E, por fim, as pessoas completando as lacunas com o que esperavam ver. É o chamado efeito de reforço narrativo. Quanto mais ouvimos algo, mais acreditamos que aquilo está se confirmando diante dos nossos olhos. Se minha vizinha teve galinhas mortas e eu também, então só pode ser o chupacabra. Se a TV está falando, deve ser real. E talvez fosse. Mas por que os casos pararam? Essa é uma das questões mais desconcertantes. Em muitos lugares do Brasil e de Porto Rico, os ataques simplesmente cessaram. De um mês para o outro, o pânico deu lugar ao silêncio. Os inquéritos foram arquivados. As matérias pararam. E o chupacabra voltou para o limbo. O delegado Raul Francisco de Souza, que investigou os casos em Araçoiaba da Serra, afirmou ao G1: foi como se alguém tivesse parado de brincar. Os casos sumiram do nada, sem explicação. Mas alguns ufólogos discordam. Segundo eles, o padrão ainda ocorre, mas de forma mais discreta, muitas vezes camuflado como um ataque de cães ou doenças. O pesquisador Carlos Alberto Machado afirma: algumas fotos eu olho e já descarto, mas outras são iguais às do fim dos anos 90. Corpo seco, furo no pescoço, nada ao redor. Isso ainda acontece. O peso da lenda. Seja qual for a verdade, o mito se fortaleceu. O chupacabra virou séries, reportagens, quadrinhos e memes. Foi citado no South Park, em Arquivo X, em programas do Discovery Channel, em livros de terror e RPGs. Hoje, mesmo que os casos reais tenham diminuído, a criatura permanece viva. Na cultura popular, no folclore e, sobretudo, no medo humano do desconhecido. Mas e agora? 20 anos se passaram. Será que ainda existe algum perigo? Vamos analisar os casos mais recentes em cidades como Miami, no Chile e até no interior do Brasil e tentar responder a pergunta que nunca foi esquecida. O chupacabra ainda está entre nós? Os casos recentes e a sobrevivência da lenda. 20 e 30 anos se passaram desde os primeiros relatos. As manchetes sumiram, as investigações foram arquivadas. Mas a criatura nunca deixou de ser temida. E de tempos em tempos, ela retorna. Miami, 2023. O chupacabra é eleito o melhor monstro. Em outubro de 2023, o site de notícias Axios publicou uma votação com a pergunta: qual é o criptídeo mais popular das Américas? O vencedor? O chupacabra. Acima do pé grande, acima do Mothman, acima de qualquer outro monstro lendário. A votação foi vista por muitos como brincadeira, mas também como reflexo do que o chupacabra se tornou, um ícone cultural, um símbolo do desconhecido moderno. Curiosamente, enquanto a votação acontecia, moradores de um bairro de Miami denunciaram um cão grande, sem pelos, com comportamento agressivo, que teria sido visto rondando quintais e atacando um animal doméstico. A polícia local identificou o bicho como um cão com sarna avançada. Mas para alguns moradores, a explicação parecia conveniente demais. Casos semelhantes no Chile, México e até na Rússia. Na BBC Brasil, uma reportagem de 2016 resgatou aparições recentes no Chile, onde criadores de cabras e ovelhas relataram mortes idênticas às de Porto Rico. Corpos com perfurações, sem sangue, em áreas isoladas. Já no México, relatos voltaram a surgir nas regiões de Monterrey e Tamaulipas em 2020, durante a pandemia.
Com as cidades mais vazias, a população rural afirmava ver figuras escuras se movendo à noite entre plantações e trilhas. Era como um cão gigante, mas andava ereto por alguns segundos, relatou um fazendeiro em entrevista à imprensa local. Na Rússia, uma série de vídeos amadores chegou a viralizar entre 2021 e 2022, mostrando carcaças de animais com furos simétricos no crânio. Nenhum caso foi comprovado, mas o medo, mais uma vez, atravessava fronteiras. Brasil. Silêncio? Ou disfarce? Por aqui, o caso mais recente com características inexplicáveis aconteceu em 2019, no interior do Paraná. Em uma fazenda na zona rural de Ivaiporã, 3 ovelhas foram encontradas com perfurações no pescoço, sem sangue e com a língua removida. O caso foi noticiado apenas por rádios locais. A investigação concluiu que provavelmente foram um cão, mas novamente os donos discordaram. Se fosse um cachorro, teria arrebentado o cercado, e os corpos estariam espalhados. Não estavam, estavam deitados, como se tivessem dormido e morrido. O caso nunca foi encerrado formalmente. Por que a lenda nunca morre? O chupa-cabra é diferente de outros mitos. Ele não tem uma origem religiosa como o lobisomem, nem o romantismo sombrio do vampiro, nem a ancestralidade do curupira ou da cuca. Ele é urbano e rural ao mesmo tempo. Ele é moderno, mas já parece antigo. Ele é improvável, mas não impossível. A lenda sobrevive porque ela se adapta. Como todo bom monstro, o chupa-cabra usa nossos próprios medos como máscara. Medo do desconhecido. Medo da morte silenciosa. Medo de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda existam coisas que não compreendemos. O impacto cultural. O monstro que virou o espelho. Hoje, o chupa-cabra estampa camisetas. Aparece em jogos, filmes, vídeos do TikTok e teorias no Reddit. É citado em programas infantis e séries de investigação. Mas, mais do que isso, ele é usado em discussões sociais, para questionar o papel da mídia no pânico coletivo, para refletir sobre como construímos verdades com base em relatos, para mostrar como a informação fragmentada pode criar mitos quase imortais. O chupa-cabra é mais do que um ser. Ele é uma ideia. E ideias não morrem facilmente. No próximo e último bloco, vamos fazer o que ninguém teve coragem de fazer até hoje: conectar todas as peças, confrontar todas as versões e perguntar o que você realmente acredita. Prepare-se para o desfecho da lenda, porque talvez o mais assustador sobre o chupa-cabra não seja ele existir, mas ele ser exatamente como a gente. E se o monstro fosse você? Você chegou até aqui, ouviu os relatos, conheceu os ataques, viu os corpos e sentiu o medo. Talvez tenha duvidado, talvez tenha acreditado, mas agora é hora de olhar para além do mito e fazer a pergunta mais difícil de todas: o que, exatamente, é o chupa-cabra? Ele foi real? Sim, muitos animais morreram. Sim, muitos corpos foram encontrados sem sangue. Sim, houve investigações, boletins de ocorrência, cobertura nacional, mas também houve exagero, histeria, falsos testemunhos, cópias mal feitas, coincidências. A ciência oferece explicações: doenças, sarna, ataques noturnos, predadores.
A ufologia oferece teorias, experimentos, alienígenas, criaturas interdimensionais. E a mente humana oferece uma terceira resposta. Precisamos de monstros. Por que criamos o medo? O chupacabra é mais do que uma criatura. Ele é um reflexo das falhas da razão, dos nossos vazios, das coisas que não queremos admitir. É mais fácil culpar um monstro do que aceitar a crueldade da natureza. É mais confortável imaginar um invasor desconhecido do que lidar com os horrores reais: fome, abandono, instinto e descaso. O chupacabra é talvez uma metáfora viva do medo rural moderno. O medo de que algo nos observe no escuro e venha, sem deixar rastro. O ciclo do mito. Todas as lendas começam da mesma forma. Um acontecimento fora do comum, uma explicação mágica e a repetição dos sinais. O que torna o chupacabra diferente é que ele nasceu em frente às câmeras, foi documentado, televisionado, discutido em rádio, filmado com VHS, uma lenda construída diante dos nossos olhos. Mas o que a tornou eterna foi o vazio de respostas. E se ele nunca tiver ido embora? Não estamos falando de um animal escondido na mata. Estamos falando de ideias, de paranoia, de imaginação coletiva. O chupacabra pode estar nas reportagens que nunca foram ao ar, nas histórias que seu avô não quis contar, nas ovelhas que morreram sem explicação. Ou quem sabe, ele esteja onde ele sempre esteve, na sua cabeça. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você ainda acredita. Então conta pra gente. Você já viu algo estranho? Já teve um animal morto inexplicavelmente? Conhece alguém que jura ter visto olhos vermelhos no escuro? Deixe o seu relato nos comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho, porque lendas como essa não acabam. Elas dormem. E um dia, elas acordam de novo.